Você já sentiu que algo invisível está te puxando para fora da sua realidade atual? Pare tudo o que está fazendo porque você não chegou a este vídeo por acaso. O céu moveu o tabuleiro para te entregar esta mensagem agora. Se você está aqui agora, lendo estas palavras, assistindo esta mensagem, não é coincidência. Algo mais profundo está acontecendo. Você não tropeçou nisso por acaso. Você foi guiado até aqui, atraído por uma força invisível que sua mente lógica não consegue compreender totalmente. O divino tem orquestrado eventos, alinhando circunstâncias e movendo peças no tabuleiro da sua vida para trazer você a este momento preciso. E o que estou prestes a revelar desafiará tudo o que você pensava saber sobre onde você está e o que está por vir. Há uma mudança ocorrendo, não apenas no seu mundo pessoal, mas em toda a estrutura da realidade como a conhecemos. O reino espiritual está se movendo com uma intensidade que não se via há gerações. Forças estão se alinhando, as estações estão mudando. E aqueles que têm caminhado no escuro, vivendo desconectados de seu verdadeiro propósito, separados da fonte divina que sustenta toda a vida, eles estão prestes a enfrentar algo para o qual não estão preparados. Um acerto de contas está no horizonte. Mas para você, algo inteiramente diferente está se desenrolando. Você está sendo preparado para a elevação. Você está sendo equipado para uma missão. Você está sendo chamado para uma dimensão de propósito que exigirá tudo o que você tem e tudo o que você está disposto a se tornar. Antes de continuarmos, quero que você faça algo. Se esta mensagem está ressoando com seu espírito agora, se algo dentro de você está se agitando ao ouvir estas palavras, eu preciso que você clique no botão de curtir. Que essa ação simples seja o seu acordo com o que está sendo falado sobre a sua vida. E se você ainda não o fez, inscreva-se neste canal, porque estamos construindo uma comunidade de almas despertas, pessoas que não aceitam mais dormir durante os momentos mais críticos de sua existência. Estamos chegando aos 50.000 fortes, uma tribo de escolhidos que reconhecem sua missão. E aqui está o que eu quero que você faça agora. Vá aos comentários e digite o número 111. Não pense demais, apenas digite 111. Que esse seja o seu sinal para o universo. Sua declaração de que você está pronto, que você está disposto, que você está dizendo sim para o que quer que esteja prestes a se desenrolar. Agora deixe-me dizer o que realmente está acontecendo sob a superfície de sua experiência diária. Você tem sentido, não tem? Há uma inquietação em seu espírito que não vai embora, não importa o quanto você tente se distrair. Você acorda no meio da noite e sua mente está acelerada com pensamentos que você não consegue organizar bem. Você se sente atraído por algo, mas não consegue nomear. Velhos prazeres não te satisfazem mais. O entretenimento que costumava te manter ocupado agora parece vazio. As conversas que costumavam te preencher agora parecem superficiais. As rotinas que antes traziam conforto agora parecem correntes te prendendo de algo maior. Isso não é depressão. Isso não é você perdendo o juízo. Este é o seu espírito acordando. Esta é a frequência divina cortando o ruído do mundo e chamando sua atenção. Você está sendo ativado. Seus sentidos espirituais estão se aguçando. Você está começando a perceber coisas que os outros ao seu redor não conseguem ver. Você está começando a sentir o peso de coisas que os outros descartam como insignificantes. E isso é exatamente o que acontece quando Deus está preparando alguém para uma missão que exige um nível mais alto de consciência, um nível mais profundo de sensibilidade e um nível mais forte de fé. O livro de Isaías 43:19 diz isto: Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Essa palavra foi falada há milhares de anos, mas está viva hoje. Ela é ativa. Está falando diretamente para a sua situação agora. Deus está fazendo algo novo em sua vida, e isso já está começando a emergir. Está brotando mesmo enquanto você assiste a isto. Mas a pergunta é: você percebe? Está prestando atenção? Está espiritualmente alerta o suficiente para reconhecer o que está acontecendo? Aqui está a realidade. O mundo está à beira de uma transformação como nada que esta geração atual tenha testemunhado.
Sistemas que as pessoas pensavam ser inabaláveis serão expostos como frágeis. Fundamentos que pareciam sólidos vão rachar. Estruturas que foram construídas sobre mentiras, ganância, orgulho e arrogância humana vão colapsar sob o seu próprio peso. E quando esse abalo começar, quando tudo o que pode ser abalado começar a tremer, apenas aqueles que construíram suas vidas sobre algo inabalável permanecerão de pé. Aqueles que se ancoraram na verdade, aqueles que enraizaram sua identidade em algo eterno, aqueles que colocaram sua confiança no divino em vez de em sistemas temporários, eles permanecerão firmes. Mas aqueles que construíram suas vidas sobre a areia, aqueles que puseram sua esperança no dinheiro, status, relacionamentos, sucesso na carreira, validação em redes sociais, eles vão assistir a tudo em que confiavam desmoronar diante de seus olhos. E o pânico que se instalará, a confusão que inundará suas mentes, o desespero que agarrará seus corações, será diferente de tudo o que já experimentaram. Mas você, se for realmente um dos escolhidos, não será pego de surpresa. Você não será pego desprevenido. Você não será lançado no caos, porque está sendo avisado agora. Você está sendo preparado agora. Está sendo equipado agora. E a preparação que você está recebendo nesta temporada, as provações pelas quais está passando, as pressões que está enfrentando, não são punições, são treinamento. Elas estão te fortalecendo, estão construindo capacidade em você para o que vem a seguir. Se isso está aterrissando em seu espírito, se você pode sentir o peso do que estou dizendo, reserve um momento e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Há pessoas em sua vida agora que estão à beira do despertar, que estão a uma mensagem de distância de um avanço, que precisam ser sacudidas de seu sono espiritual. Você pode ser o vaso que leva essa palavra até elas. Não subestime o poder de um compartilhamento, de uma conversa, de um momento de obediência. Agora, deixe-me falar diretamente sobre algo que você tem sentido, mas talvez não tenha tido a linguagem para expressar. Você tem sentido que seu chamado é maior do que o que está fazendo atualmente. Você tem sentido que há um peso em sua vida, uma responsabilidade, uma missão em que ainda não entrou totalmente. Você olha ao redor para a sua realidade atual e sabe, no fundo, que isso não é a plenitude do que você foi criado para ser. Há mais, há algo maior. Há um nível de impacto, influência e propósito do qual você apenas vislumbrou em momentos de clareza. E você pode até ter se questionado, pode ter pensado: quem sou eu para pensar que sou especial? Quem sou eu para acreditar que tenho algum grande propósito? Quem sou eu para imaginar que Deus me escolheu para algo significativo? Deixe-me responder a essa pergunta. Você não é especial porque é melhor que as outras pessoas. Você não é escolhido porque é mais talentoso, mais inteligente ou mais merecedor. Você é escolhido porque disse sim quando outros disseram não. Você é escolhido porque manteve seu coração macio quando a vida tentou endurecê-lo. Você é escolhido porque não deixou a traição te tornar amargo. Você não deixou o desapontamento te tornar cínico. Você não deixou a dor te tornar frio. Deus não chama os qualificados, Ele qualifica os chamados. Ele não seleciona pessoas com base em seu currículo, Ele as seleciona com base na condição do seu coração. E o seu coração, apesar de tudo o que passou, apesar de cada ferida que carregou, apesar de cada cicatriz que ostenta, seu coração ainda está aberto, seu coração ainda está disposto, seu coração ainda é capaz de receber o que Deus quer derramar nele. E é por isso que você está aqui. É por isso que esta mensagem te encontrou. É por isso que seu espírito está respondendo a estas palavras agora. O Salmo 46, versículo 1 camada esta verdade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Observe a linguagem, não um ajudante distante, não um apoiador ocasional, um socorro bem presente. Ele está perto, ele está envolvido, ele está trabalhando ativamente em sua situação, mesmo quando você ainda não consegue ver a evidência, mesmo quando parece que nada está mudando, mesmo quando parece que você está preso no mesmo lugar. Ele está presente, ele está se movendo, ele está orquestrando resultados que você ainda não pode perceber. E à medida que esta mudança se intensifica, à medida que a divisão entre a luz e as trevas se torna mais pronunciada, à medida que a separação entre aqueles que estão acordados e aqueles que estão dormindo se torna mais óbvia, você verá algo incrível acontecer.
você testemunhará um grande despertar entre pessoas que andaram vagando no deserto por anos. Pessoas que se afastaram da fé, pessoas que viraram as costas para Deus, pessoas que escolheram o caminho da rebelião, do egoísmo e da independência. Elas vão começar a voltar. Não porque a vida subitamente se tornou fácil para elas, não porque tudo se encaixou e elas não precisassem mais de ajuda, mas porque o vazio finalmente se tornou alto demais para ignorar. Porque as distrações pararam de funcionar. Porque os prazeres temporários pararam de trazer satisfação. Porque as conquistas pararam de preencher o vácuo. Porque os relacionamentos pararam de curar a solidão. E nesse momento de desespero absoluto, quando esgotaram todas as outras opções, quando tentaram tudo mais e acharam tudo insuficiente, elas se lembrarão. Se lembrarão da verdade que um dia conheceram. Se lembrarão do amor que um dia sentiram. Se lembrarão da paz que um dia experimentaram. E elas vão voltar. Algumas voltarão silenciosamente, deslizando para a presença de Deus com lágrimas escorrendo pelo rosto, quebradas, humilhadas, desesperadas pela graça que um dia rejeitaram. Outras voltarão ruidosamente, declarando publicamente a transformação que ocorreu em seus corações, testemunhando a bondade de um Deus que nunca parou de persegui-las, mesmo quando fugiram o mais longe que puderam. E você, escolhido, tem um papel a desempenhar neste processo de restauração. Você não é chamado para ficar à porta de braços cruzados, lembrando-as de cada erro que cometeram. Você não é chamado para fazê-las se sentirem pior do que já se sentem. Você não é chamado para segurar o passado delas sobre suas cabeças como uma arma de vergonha. Você é chamado para ser um vaso de graça. Você é chamado para estender a mesma misericórdia que lhe foi estendida. Você é chamado para recebê-las de volta de braços abertos. Assim como o pai recebeu o filho pródigo, não com condenação, mas com celebração. Mateus 12:20 pinta uma imagem linda da atitude de Deus para com as pessoas quebradas. Não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio que fumega. Pense nessa imagem. Um caniço rachado é frágil, danificado, mal consegue se manter de pé. Um pavio que fumega é fraco, desaparecendo, prestes a se apagar completamente. E a resposta de Deus não é esmagar o que já está quebrado ou extinguir o que já está morrendo. Sua resposta é restaurar, curar, soprar vida de volta ao que parecia morto. Essa é a postura que você deve carregar. Esse é o coração que você deve incorporar. Quando pessoas quebradas entrarem em seu caminho, quando almas feridas cruzarem sua jornada, quando aqueles que estiveram perdidos na escuridão finalmente tropeçarem em direção à luz, você deve estar pronto para recebê-los com compaixão, não julgamento. Com graça, não condenação. Com amor, não rejeição. Antes de continuarmos, quero pausar e te perguntar algo. Se você está encontrando valor nesta mensagem, se o seu espírito está sendo alimentado agora, faça-me um favor e deixe um comentário abaixo compartilhando uma coisa que se destacou para você até agora. Não precisa ser longo, apenas uma frase ou duas. Talvez seja uma linha específica que te atingiu, talvez seja um sentimento que você está experimentando, talvez seja uma percepção que acabou de fazer sentido. Compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para confirmar o que Deus está falando a ela. Agora, deixe-me abordar algo crucial. Existe uma diferença entre os escolhidos e os comuns, mas não da maneira que a maioria das pessoas pensa. Os escolhidos não são melhores, não são mais valiosos aos olhos de Deus, não são mais amados. Cada pessoa neste planeta é profundamente amada pelo Criador. Cada alma importa, cada vida tem valor. Mas os escolhidos são aqueles que responderam ao chamado. Eles são os que disseram sim à missão. São os que saíram do conforto e entraram na obediência. Os comuns, aqueles que ainda não despertaram, não são seus inimigos. Não estão abaixo de você. Não são indignos de seu tempo e atenção. Estão simplesmente em um estágio diferente de sua jornada. Alguns deles estão prestes a acordar. Alguns estão sendo preparados para o seu próprio momento de ativação. Alguns se tornarão as vozes mais poderosas na próxima temporada, porque quando Deus transforma alguém que estava profundamente perdido, o testemunho que carregam se torna uma arma contra as mentiras do inimigo. Portanto, não despreze os comuns, não os olhe de cima, não os descarte.
Em vez disso, ore por eles, interceda por eles, fale vida sobre eles, plante sementes de verdade em conversas, modele uma vida que os deixe curiosos sobre a fonte da sua paz, sua alegria, sua força. Seja uma epístola viva que os aponte para algo maior do que o que conhecem atualmente. Sua responsabilidade não é forçar ninguém a acordar. Sua responsabilidade não é convencer as pessoas através de argumentos. Sua responsabilidade não é provar que você está certo. Sua responsabilidade é caminhar em tal alinhamento com seu propósito que a evidência da presença de Deus em sua vida se torne inegável. Quando as pessoas te virem navegando em tempestades com paz, quando te observarem enfrentando oposição com graça, quando te virem suportando provações com fé inabalável, algo dentro delas se agitará. Perguntas surgirão. A curiosidade crescerá, e quando estiverem prontas, quando seus corações estiverem finalmente abertos, elas virão até você perguntando como você faz isso. E nesse momento você terá o privilégio de apontá-las para a fonte. Mas aqui está o que você precisa entender sobre a temporada em que estamos entrando. Não vai ser fácil. As pressões vão se intensificar. Os desafios vão se multiplicar. A oposição vai aumentar. O inimigo sabe que seu tempo é curto e vai lançar tudo o que tem contra aqueles que estão acordando, aqueles que estão se levantando, aqueles que estão entrando em suas missões divinas. Ele vai atacar sua mente com dúvida, vai atacar suas emoções com medo, vai atacar seus relacionamentos com divisão, vai atacar suas finanças com escassez, vai atacar sua saúde com doença. Ele vai usar cada ferramenta em seu arsenal para te impedir de se tornar quem você está destinado a ser. Mas aqui está a verdade que te ancorará quando os ataques vierem. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O poder que vive dentro de você, o Espírito do Deus vivo, é infinitamente maior do que qualquer força que venha contra você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhum plano desenhado para te destruir terá sucesso. Nenhuma armadilha montada para te empreender te segurará. Porque você está coberto pelo sangue. Você está protegido pela autoridade divina. Você está cercado por anjos encarregados de te guardar. Quando o medo tentar agarrar seu coração, quando a ansiedade tentar sobrecarregar sua mente, quando o desespero tentar te arrastar para a escuridão, você deve fazer uma escolha. Deve escolher a fé em vez do medo. Deve escolher a verdade em vez das mentiras. Deve escolher as promessas de Deus em vez das ameaças do inimigo. E essa escolha não é uma decisão única, é uma decisão diária, momento a momento, às vezes segundo a segundo, para realinhar seus pensamentos com a perspectiva do céu. Efésios 6,16 nos dá uma instrução clara. Em todas as circunstâncias, tomem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Observe que diz todas as circunstâncias, não apenas as fáceis, não apenas quando você se sente forte, não apenas quando tudo está indo bem. Em todas as circunstâncias, quando você está cansado, quando está confuso, quando está sofrendo, quando está desapontado, quando está sob ataque. Nesses momentos, você pega o escudo da fé e o usa para repelir as mentiras, as acusações, as dúvidas e os medos que estão sendo lançados contra você. A fé não é passiva, a fé é ativa. A fé é uma arma, a fé é um mecanismo de defesa. A fé é o que te permite ficar de pé quando tudo em suas circunstâncias naturais está gritando para você cair. E sua fé deve ser mais forte do que as tempestades que você enfrenta. Sua fé deve ser mais persistente do que os obstáculos em seu caminho. Sua fé deve ser mais poderosa do que a oposição organizada contra você. Então, como você fortalece sua fé? Você a alimenta com a palavra, mergulha nas Escrituras, medita nas promessas de Deus até que elas se tornem mais reais para você do que os problemas que vê. Você adora, mesmo quando não tem vontade. Você louva, mesmo quando suas circunstâncias não mudaram. Declara a verdade sobre sua vida, mesmo quando a evidência parece contradizê-la. Você se cerca de pessoas que te edificam, que falam vida sobre você, que te lembram de quem você é, quando você esquece. E protege sua fé, guardando o que permite entrar em sua mente e coração. Você não pode se dar ao luxo de entreter cada pensamento que entra em sua cabeça. Não pode se dar ao luxo de consumir conteúdo que enfraqueça sua determinação.
Não pode se dar ao luxo de passar tempo com pessoas que sugam sua energia espiritual. Você deve ser implacável ao proteger a atmosfera ao seu redor, porque o inimigo sabe que se puder envenenar seu ambiente, poderá comprometer sua fé. Se esta mensagem falou com você, se sente que esta é uma palavra oportuna para a sua vida agora, quero que faça algo. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas, não aleatoriamente, mas intencionalmente. Pense em 3 pessoas que estão passando por uma temporada de transição, que estão enfrentando batalhas espirituais, que precisam ser lembradas de sua identidade e propósito. Envie para elas com uma nota pessoal. Deixe-as saber que você está pensando nelas, que está orando por elas, que elas não estão sozinhas. O tempo de agir pequeno acabou. O tempo de esconder sua luz acabou. O tempo de recuar com medo acabou. O tempo de duvidar do seu chamado acabou. O tempo de dar desculpas acabou. Este é o seu momento. Esta é a sua temporada. Esta é a sua hora de se levantar. E você não precisa esperar até se sentir pronto. Não precisa esperar até que todas as suas perguntas sejam respondidas. Não precisa esperar até ter tudo resolvido. Não precisa esperar até se sentir qualificado. A força pela qual você está orando já está sendo construída dentro de você através da obediência. Cada vez que escolhe confiar em Deus quando não faz sentido, você está construindo um músculo espiritual. Cada vez que dá um passo à frente com fé, apesar do seu medo, está aumentando sua capacidade. Cada vez que diz sim a Deus, mesmo quando é inconveniente, desconfortável ou caro, está expandindo sua habilidade de carregar o que Ele quer te dar. A sabedoria que você busca já está sendo formada através da rendição. Quando você admite que não tem todas as respostas, quando abre mão da sua necessidade de controlar tudo, quando confia no plano de Deus acima do seu próprio entendimento, a sabedoria começa a fluir. A coragem que você deseja desesperadamente já está crescendo dentro de você. Cada vez que escolhe a fé em vez do medo, cada vez que fala a verdade, mesmo quando sua voz treme, cada vez que defende o que é certo, mesmo quando está sozinho, a coragem está sendo forjada no fogo das suas provações. Assumir seu poder não se trata de arrogância, não se trata de orgulho, não se trata de se elevar acima dos outros. Trata-se de assumir quem você foi criado para ser antes da fundação do mundo. Antes que o tempo começasse, antes que a terra fosse formada, antes que o primeiro fôlego fosse respirado, Deus tinha uma visão para sua vida. Ele te viu, Ele te conheceu, planejou cada detalhe do seu propósito, desenhou você especificamente para a missão que Ele te daria. E nada do que aconteceu em sua vida, nenhum dos erros, nenhuma das falhas, nenhum dos desvios, nada disso foi uma surpresa para Ele. Ele tem usado tudo para te preparar para este momento. Caminhar em seu poder significa caminhar com confiança, não a confiança que vem do que você conquistou, mas a confiança que vem de saber a quem você pertence. Não uma confiança baseada em suas habilidades, mas uma confiança ancorada na fidelidade dele. Não uma confiança que vacila quando as circunstâncias mudam, mas uma confiança que permanece firme porque é construída sobre um alicerce inabalável. Significa enfrentar desafios de frente em vez de fugir da dificuldade. Significa ter conversas difíceis em vez de evitar o conflito. Significa pegar a estrada estreita em vez do caminho fácil. Significa saber com absoluta certeza que você não está sozinho, que Deus vai adiante de você, que o seu espírito te capacita, que a sua graça te sustenta, que a sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Significa servir com excelência, não para aplausos, mas para a glória de Deus. Significa liderar com humildade, sabendo que a liderança é mordomia, não propriedade. Significa proteger o que é vulnerável, construir o que está quebrado, restaurar o que está ferido e guiar o que está perdido. E conforme você se levanta para este chamado, faz isso não para reconhecimento, não para recompensa, não para validação de pessoas que te esquecerão assim que a próxima coisa chamar sua atenção. Você faz isso porque Ele merece o seu melhor. Faz isso porque a eternidade está assistindo. Faz isso porque a salvação, a cura, a libertação e o avanço de alguém dependem da sua obediência. Então aqui está a minha pergunta para você, e preciso que responda honestamente em seu espírito. Não com a versão de si mesmo que mostra aos outros, não com a fachada que mantém para o mundo, mas com o seu verdadeiro eu. O você que ninguém mais vê,
o você que luta com a dúvida no meio da noite, o você que se pergunta se é o suficiente, o você que está cansado de fingir que tudo está bem quando não está. Você responderá a este chamado? Vai se levantar para este momento? Vai liberar os velhos pesos que te prendem, o medo que te paralisou, a dúvida que te silenciou, a insegurança que te encolheu, a necessidade de aprovação que te controlou, as zonas de conforto que te mantiveram seguro, mas pequeno, as desculpas que te deram permissão para ficar estagnado. Você vai deixá-las ir? Vai entrar plenamente no chamado que tem te seguido por toda a sua vida? Mesmo quando tentou fugir dele, mesmo quando tentou ignorá-lo, mesmo quando se convenceu de que não era qualificado, mesmo quando disse a si mesmo que outra pessoa poderia fazer melhor? Esse chamado nunca te deixou. Esteve lá nos momentos de silêncio. Esteve lá nos sonhos que você teve medo de falar em voz alta. Esteve lá nos desejos que teve medo de perseguir. E agora está subindo à superfície com uma intensidade que você não pode mais ignorar. O mundo está mudando. Você pode sentir. Todos podem sentir. O chão sob nossos pés está se movendo. As estruturas que pensávamos ser permanentes estão provando ser temporárias. Os sistemas em que confiamos estão mostrando suas rachaduras. E no meio desse abalo, no meio desse caos, no centro desta tempestade, você tem uma escolha a fazer. Você pode recuar, pode se esconder, pode jogar seguro, pode esperar que outra pessoa se levante, pode se convencer de que não está pronto, não é qualificado, não é escolhido. Ou pode se levantar, pode ficar de pé, pode falar, pode liderar, pode brilhar. Não com a sua própria luz, que eventualmente se apaga, mas com a luz daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não foi trazido até aqui para voltar agora. Não foi carregado por tudo o que sobreviveu apenas para desistir no limiar do seu avanço. Não foi sustentado através de cada vale que atravessou, cada noite que chorou até dormir, cada momento em que quis desistir. Você não foi sustentado por tudo isso para recuar agora. Foi trazido aqui para ficar de pé quando outros caírem. Foi trazido aqui para liderar quando outros se esconderem. Foi trazido aqui para ser um farol de esperança em um mundo que está se afogando no desespero. E, conforme avança a partir deste momento, conforme entra no próximo capítulo da sua história, quero que se lembre destas verdades. Grave-as em seu coração. Deixe que se tornem o alicerce onde você pisa. Quando o medo tentar assumir o controle, quando sussurrar que você vai falhar, quando disser que deve desistir, escolha a fé. Escolha acreditar nas promessas de Deus acima dos seus sentimentos. Escolha confiar no caráter dele, acima das suas circunstâncias. Escolha caminhar por fé e não por vista. Quando se sentir sozinho, quando o isolamento se tornar esmagador, quando parecer que ninguém entende o que você está passando, quando parecer que é o único lutando esta batalha, lembre-se de que Deus está perto. Ele não está distante, Ele não está desapegado, Ele não está assistindo de longe. Ele está presente, Ele está com você, está caminhando pelo fogo ao seu lado, está na tempestade com você, está mais perto do que o ar que você respira. Quando a tempestade ficar alta, quando o barulho se tornar ensurdecedor, quando o caos ameaçar sufocar qualquer outra voz, mantenha-se firme. Não se mova pelo que vê, não se abale pelo que ouve, não se desanime pelo tempo que está levando, não se intimide pelo tamanho da oposição. Permaneça enraizado, permaneça aterrado, permaneça ancorado na verdade que não pode ser abalada, na palavra que não pode ser quebrada, no Deus que não pode falhar. Você não está trilhando este caminho sozinho. Nunca foi para ser assim. A proteção de Deus te cerca como um escudo por todos os lados. Sua paz, que transcende todo o entendimento humano, está disponível para guardar seu coração e sua mente, mantendo-te estável quando tudo mais está instável. E a sua mão, poderosa e forte, te carregará através de situações que destruiriam outros que não têm acesso aos recursos que você tem. O poder que você carrega, a unção que repousa sobre sua vida. A revolução começou e você é parte dela. Não um espectador, não um observador, não alguém assistindo da linha de fundo. Você é um jogador-chave.
Você é essencial para o que Deus está fazendo nesta hora. Este é o seu momento, este é o seu tempo, este é o seu chamado. E a pergunta que definirá o resto da sua vida é simples. Você responderá? Dirá sim? Dará um passo à frente mesmo estando com medo? Confiará mesmo não vendo o caminho inteiro? Obedecerá mesmo que isso te custe algo? A escolha é sua, mas saiba disto: o céu está assistindo, os anjos estão prontos, recursos estão preparados, portas estão prestes a se abrir, o avanço é iminente. E tudo o que você passou, tudo o que suportou, tudo o que sobreviveu, foi tudo preparação para o que vem a seguir. Não desperdice isso, não jogue fora, não deixe o medo roubar seu destino. Assuma o seu poder, caminhe no seu propósito e veja o que Deus faz através de uma vida totalmente rendida à sua vontade.